Ricardinho, nós vamos falar de sustentabilidade nos projetos da Diálogo e como transformar eles em argumentos. Discurso na hora da venda. venda. Pensamento verde, Rafael. E olha esse pensamento verde. E antes de um pensamento verde, um pensamento que já está maduro na cabeça de todo mundo que está aqui, ó. Curtam, compartilham, se inscrevam no canal, ative o sininho para vocês receberem todas as notificações de todos os conteúdos que a gente coloca aqui, porque todo mundo que a gente traz aqui com pensamento verde, amarelo, vermelho, qualquer cor, é gente gabaritada. É isso porque mesmo. A gente quer mudar a forma de pensar de todo mundo aqui. É isso mesmo. E o programa especial de hoje, Ricardinho, aquele programa é para você saborear, se você estiver no escritório, estiver em casa, independente de onde você estiver, gente, degusta, porque é informação boa para vocês venderem mais. E estamos falando de sustentabilidade, ecologia, mundo verde. Meu, vai ser lindo. tudo que é verde. E aí, é uma coisa interessante, Rafa, porque sustentabilidade por muito tempo, né, nós discutimos com eles, era uma moda, né? Era uma modinha, uma tendência. Hoje não é tão modinha assim. Hoje é um pensamento que está enraizado nas pessoas, principalmente na nova geração. Então a gente vai discutir isso, porque nós vendemos apartamentos para todas as gerações, né? E poucas pessoas, poucos corretores sabem dos discursos por trás dos diferenciais que nós temos hoje de sustentabilidade. Como explicar sustentabilidade dentro dos projetos que a gente tem. É isso mesmo. E para ilustrar isso daqui, a gente está com uma mesa muito especial hoje. Nós temos aqui o nosso amigo Mandala, corretor da Lara. Tudo bem, Mandala? Tudo bem, você? Seja bem-vindo. Muito obrigado. A minha distância é maior, tá? Então... E temos também o nosso seu amigo... Seu Vavá, da equipe da Luciana. Seu Vavá, bem-vindo. Tá lá no Dom, né? Lá na Vila Nova. Sejam muito bem-vindos. Área totalmente Área verde. verde. Estamos falando de pensamento verde no bairro mais verde de São Paulo. Tem muito verde. Mandala, que fez paisagismo, e seu Vavá, né, que trabalhou muito tempo com reforma. Mestre de obra. Não reformas, vai descobrir mais coisas sobre ele. Pau pra toda obra. Para toda obra. Mais coisas. O currículo desse homem é vasto. E vamos começar, Ricardinho, por favor. Vamos começar então. Seu Vavá, antes da gente começar a falar sobre esse pensamento ecológico, sobre pensamento verde, se apresenta para todo mundo aí, conta um pouco da história da sua. Eu não vou chamar você de senhor, tá? Conta um pouco da sua história para que a sua história inspire todos que estão nos assistindo aqui. Eu nasci no interior do Ceará, uma cidadezinha chamada Banabuiú. Era um distrito de Quixadá, hoje é uma cidade. Morei 19 anos, meu pai era funcionário público, 9 filhos. Fui criado numa dificuldade muito grande, naquela época era difícil. O que temos hoje não tinha naquela época, né? Toda essa tecnologia que nós temos hoje, nós não tínhamos na época, era tudo na mão naquela época que eu nasci, cresci. Morei 19 anos. Fiz o curso primário, fiz o curso... Porque não tinha o segundo grau, tive que ir para Fortaleza depois de tudo isso. Vim para Fortaleza para estudar, fazer o segundo grau. Meu primeiro emprego foi no Jumbo Pão de Açúcar. Nossa! Em Fortaleza. O primeiro shopping de Fortaleza chamava Centerum. E eu fui trabalhar nesse shopping. Fui lá, naquele tempo, anúncio era no jornal. Você buscava o jornal, tinha lá arruma de emprego, você ligava... Ia até o local, fazia uma ficha e esperava ser chamado. Mostrei que eu trabalhava na cooperativa, minha experiência, meu currículo era esse, trabalhei na única... Aí nós eu fui trabalhar no cadastro de preço. E o que era o cadastro de preço? Chegava na mercadoria, você listava, pegava aquela nota, calculava CIF, FOB, você nem sabe o que é isso, né? Sei. Sabe? Eu sei. CIF, FOB. Isso ele sabe. CIF, FOB, eu sei o que é. CIF não tem frete. FOB, você paga o frete. Eu não conhecia, tô sendo Tem a sincero. nota fiscal, inclusive. Na nota fiscal, Você, quando compra mercadoria, se você paga o frete... Sabe por que eu sei? Porque acho que, tirando o financeiro aqui, acho que eu sou a pessoa que mais recebe nota fiscal nessa empresa. É muita nota fiscal. É muita nota fiscal, imagino. Então é isso, vim para a capital, comecei a trabalhar. Aí eu estudava, nessa época eu estudava para fazer o vestibular, estudava no Colégio Equipe, lá em Fortaleza. Capital Fortaleza. Ainda estamos no Era Ceará. em Fortaleza, quando eu estava no Centerum, quando eu trabalhei no Jumbo Pão de Açúcar. E eu trabalhava durante o dia e estudava à noite, né? Aí eu fui trabalhar, eu estudava com uma menina no Colégio Equipe, e ela me conheceu, viu que eu tinha... Eu sempre me destaquei no colégio, eu sempre fazia bons trabalhos e tudo, então isso aí chamava atenção. E ela falou para a tia dela que era diretora de uma empresa de construção civil. Aí me chamaram... Ó, que exemplo! Pois é. Legal. Me chamou para conhecer essa empresa, para mim conhecer lá. Eu fui lá conversar com
Me contrataram, fui ser gerente, trabalhei primeiro para ser assistente administrativo nessa empresa. Continuamos no Ceará ainda. No Ceará. Já no Ceará, isso aí já é tudo em Fortaleza. E aí comecei a trabalhar na parte de assistente administrativo. A minha gerente saiu, com 3 meses depois fui promovido a gerente do local. Gerente lá, naquele era chefe. Não tinha negócio de gerente, tinha o gerente, o supervisor, o coordenador, tinha toda essa parte. E trabalhei 7 meses nessa empresa, mas não aguentei o ritmo, porque essa minha gerente, ela não era casada, então ela pegava gente, eu começava a trabalhar às 7 horas da manhã, de um dia, saía no outro dia às 6 horas da manhã, ia em casa, lavava o rosto e voltava. Era, meu amigo. Aí eu digo, isso não é vida, não. Comecei a trabalhar, era isso. Eu recebi mais horas do que salário. Eu tinha mais horas do que salário. E sendo promovido, certo? Vim para São Paulo, conhecer São Paulo naquela época. Vim de carro com meus cunhados, 2 cunhados meus, viemos num Opala. Imagina. Meu Opala, Deus, isso você tinha quantos anos? De Fortaleza para cá. Eu tinha, na época, quando você veio para cá? anos. 23? 77? Não, que 23? 78, 22 anos. Tá Foi de louco, tava 56. voando, tava voando. Mas não dirigia nessa época, não tinha nem carteira de motorista nessa época. Nós viemos, no meio do caminho, o carro perdeu os pneus. Foi uma viagem louca até chegar em São Paulo. Passei aqui 15 dias, né? Isso eu já tinha medida contra lá da empresa, que eu não aguentei. Não aguentava, eu estava morto. Todos os sentidos, né? Não tinha vida social, não tinha vida, nada. Era só trabalho. Era só trabalho. Não tinha, o senhor descansava 5 horas. Não mudou muito. Não Caramba, mudou. Se fosse rebobinar, se for puxar um pouquinho para frente, você voltou para isso. Mas continua. Aí saí, comecei, fiz vestibular, passei, não, fiz para engenharia, passei para economia. Você é economista. Não cheguei a me formar. Não chegou a formar? Não, porque justamente por isso. Fiquei na Bahia durante 6 anos, em Salvador. Tá contando uma história muito legal, né, Rica? Parece até um filme. Eu fui e voltei várias vezes. E você passando por tudo isso que você passou, quando você foi picado pelo mosquitinho, né? Do mercado imobiliário, para você tocou de letra, né? Exatamente. Porque quando eu voltei novamente, me chamaram para vir para Salvador, fui para a fábrica, lá em Salvador, em Camaçari. Mas aí precisou de uma pessoa no Rio de Janeiro, tomar conta lá do escritório do Rio de Janeiro. Sempre eles cobravam para mim. Me convidaram para vir para o Rio de Janeiro. Justamente começou essa parte de construção civil para valer. Aí eu vim para o Rio de Janeiro, passei lá, a minha família era assim, as galinhas já eram amarradas pelo pé, que ela sabia que nem dava tempo de chegar, já tinha que viajar para outro lugar. Aí eu cheguei em agosto minha família ficou lá em Salvador, ela acabou de chegar em Salvador, mudou para o Rio de Janeiro. Aí cheguei em 89 no Rio de Janeiro, fiquei até 92, né, para a construção civil. Um lugar realmente fantástico, o Rio de Janeiro, né? Você só ficou em lugar bonito, né? Muito bonito. Aqui eu morava em Jacarepaguá, lugar muito gostoso. Naquele tempo você passava na Cidade de Deus, não tinha problema nenhum. Você ia para a praia, do Recreio, do Bandeirante, passava ali no Projac da Globo, passava do lado. E não tinha perigo, você passa no meio da favela da Cidade de Deus. Hoje eu não passo nem de longe. Então, me chamaram para vir para São Paulo. Largo o Rio, as obras eram 3 obras aqui no Rio de Janeiro. São Paulo estava crescendo muito, cheguei em São Paulo aqui em 1992, agosto de 92. Né? Fui ser gerente financeiro, certo? Fiquei na parte administrativa. 2 anos depois me chamaram para coordenar a parte imobiliária. Aí entrei na parte imobiliária, onde eu conheci o famoso Aguinaldo. Não só o Aguinaldo, né? Aguinaldo, Zé Carlos. Célia. Célia, trabalhava comigo. Manda um abraço para todos. Célia, um abraço para Célia, para Aguinaldo, Pro Zé Carlos. Zé Carlos, Caramba. pessoal da minha época lá, conheci. Esse pessoal é bom demais, né? Na época, o Aguinaldo trabalhava no Triunfo, ele era gerente lá nessa época lá, então, eu pagava para ele nessa época. Hoje ele me paga. Naquela época ele chegava, Vavá, e aí, minha fatura, Vavá? Naquele tempo não tinha esse negócio. Você emitia uma nota fiscal, imobiliária, ia na construtora e recebia o dinheiro, né? Era cheque, era... E os contratos eram rodados nas obras. Os contratos, naquela época, não tinha negócio de cola. Nem celular tinha nessa época, para você saber. Meu primeiro celular foi um Motorola, tijolão desse tamanho, pesava mais do que a mão da gente. Era um Motorola, meu primeiro celular foi um Motorola. E Aguinaldo conhecia nisso, ele dizia, Aguinaldo tinha aquela mania de chegar nas obras e dizer, olha, vamos fazer isso aqui, dizer que está acabando. O lançamento era você distribuía pessoas na rua com cavalete, ficava as meninas distribuindo em vários pontos. Em 2010 eu saí,
né? Montei minha própria construtora, lá em Piracicaba, fui trabalhar em Piracicaba. Passei 10 anos, né? Aí parei, veio a pandemia, né? Aliás, antes da pandemia eu vim aqui. Digo, eu vou procurar o Aguinaldo para mim, ver se tem alguma coisa lá. Mas não tinha intenção de ser corretor, tinha intenção de trabalhar na parte administrativa, a verdade foi essa. Ficava ali na Praça Silvio Romero, em 2019, antes da pandemia, eu fui lá conversar com a Célia. Vou marcar uma reunião com o Aguinaldo aí, conversar com ele. E acabei não me encontrando com o Aguinaldo. Eu digo, vou perturbar ninguém não. Eu não gosto de muito perturbar as pessoas. Eu acho que cada calma no seu lugar. Eu nunca usei amizade para se beneficiar de nada. E minha vida foi sempre assim. E voltei para Piracicaba. Né? E isso, a empresa tinha acabado. Em 2017, minha empresa fechou. Passei uma situação difícil para cacete. Fui lá no fundo do poço mesmo, como diz o outro. Mas a minha segunda esposa foi uma pessoa que realmente, um beijo para a minha esposa Andréia, que realmente foi uma pessoa fundamental na minha vida, porque na época de maior dificuldade, ela estava, meu filho, vamos fazer ideia, não se preocupa não, que nós vamos dar a volta por cima. Você é trabalhador, você é uma pessoa que nunca teve medo da vida, então em frente de cabeça erguida. E quanto tempo você está na JD? Só para ilustrar, porque você falou da... 3 anos. Aí entrei, aí voltei de novo, aí eu estava fui para Fortaleza ainda, voltei para Fortaleza tentar. Tá. Mas a idade já não ajudou. Voltei para Fortaleza em 2021, tirei um ano sabático. Fiquei em 2021, 2022. Procurei trabalho, amigos que eu tinha. Amigos nessas horas somem, né? A idade pesava. Arrumava, mas ele, não, precisa uma pessoa mais nova e tal. Hoje, infelizmente, o mercado não valoriza a experiência. Valoriza, entre aspas, a idade, a juventude. E nem é isso que vale a pena hoje. Você sabe que a juventude hoje é deslocada, ele não quer trabalho, ele quer emprego, né? Querem ter o melhor sem dar o melhor deles. É assim que eu entendo a juventude hoje. A geração Z hoje é uma geração... Eu sou da geração chama Baby Boomers, que era pós-guerra. Os Baby Boomers. Baby Boomers. Sabe o que é Baby Boomers? Sim. O pessoal, os americanos chegaram sede da guerra lá, fizeram menino até dizer chega. Então foi uma explosão de nascimento. Sabe que a gente teve a gente gravou um episódio aqui, só pegar uma vírgula aí do que você falou. A gente gravou um episódio aqui, Mandala, sobre o conflito de gerações, que foi justamente para falar disso. A gente trouxe três idades completamente diferentes, 60, 40 e 20 anos. Nossa, para ver realmente como que era. Muito legal, foi muito legal. São completamente diferentes, né? Então, isso que você tá falando tem um fundo de verdade, mas eu discordo. Eu vou discordar no nosso mercado. No nosso mercado, porque a gente tem muitos corretores sêniores, né? Muito. Na JT tem bastante senhores, bastante senhoras, assim como você, que vendem bastante, que são muito bons de venda, né? Porque tem não só a experiência, né? Talvez às vezes isso era uma coisa que eu perguntava, inclusive para Lírio, porque ela era a mais velha da mesa. Eu falei assim, Lírio, talvez você tenha menos a dificuldade da tecnologia, né? Porque é diferente do menino de 20 anos que nasceu plugado na internet. Essa é a dificuldade que, às vezes, hoje, para quem vai procurar um mais sênior, que vai procurar um emprego, que automaticamente as pessoas falam de rede social, tecnologia, celular, aplicativos, da tela azul na cabeça da gente, fala assim, este não serve. Então, eu não sei, às vezes, se há a não valorização da idade, mas eu acho que talvez é o momento que a gente esteja passando, né, as coisas estão tão rápidas, que é que nem aquele modelo, sabe aquele modelo do corretor que ainda fica sentado no plantão esperando o cliente entrar? Que também está fadado ao insucesso? É a mesma coisa, né? Então, independente se eu tiver 20 anos, 30, 40, 50 ou 70, se eu não me atualizar, se eu não resolver não fazer um upgrade do meu chip, posso procurar o emprego que for, vai ser uma porta fechada atrás da outra, né? Só fazer uma parte aqui. E aí, Vavá, só pegar um gancho nisso. O Rafa está perguntando aqui de você entrando na JD como corretor. Você já está corretor aqui há 3 anos, né? Eu lembro exatamente quando você entrou aqui na equipe da Lu. Você é um cara aqui dentro que você já vendeu uns empreendimentos emblemáticos aqui, né? Você vendeu Dom, Monan não. Deu de estúdio.
estúdio, né? O Kena, né? Então, hoje você faz Gran High, plantão vendi lá, Gran Gran High, né? Speed, Os produtos grandes, né? Eu sei que boa parte passou na sua mão. Você faz plantão lá no Dom, né? No Dom da Vila Nova Conceição. Então, assim, esse know-how, talvez, a experiência que tem, acho que até para esses produtos, acho que talvez até ajude, porque você talvez transmita até mais segurança. Né? Então, acho que passa a segurança para as pessoas também, porque é uma bagagem de informação, uma bagagem de vivência, né? Que Muito você grande, acaba passando né? para as pessoas. Fala assim, não, esse realmente sabe o que tá falando. Você viu o movimento acontecer, você viu o mundo mudar. O mundo mudar. E às vezes, complementando isso que o Rica está falando, às vezes a mudança, ela dá medo, né? Da gente sair, às vezes, de algumas bases que nós já temos essas questões, né? Mas é muito legal. Eu acho que não existe o certo ou o errado. Existe a composição do novo, do experiente, e a gente faz uma mescla para cada dia estar melhor, né? E é muito legal. Tua história cinematográfica, muito bonita. Sim, E obrigado por dividir, né, Rica? Agora conta você, Mandala. Conta um pouquinho da tua trajetória. Nossa perguntinha IBGE, né? Para aproximar as pessoas. Quem é você? De onde você veio? Como que chegou até aqui? Muito obrigado pelo convite, Rafael. Muito obrigado aí, Ricardo, pelo convite também. Minha história, assim, eu sempre atuei com pessoas, né? Sempre com o público. Quando eu tinha uns 10, 11, 12 anos de idade, eu comecei a vender cobertor e vendia pano de prato na rua com meu avô. Então, ali... São Paulo. Em São Paulo. Eu nasci em São Paulo. São Paulo. Eu sou de São Paulo, sou da Zona Leste, do bairro do Itaim Paulista, São Paulo. E aí, meus avós, meu avô, eu saía da escola, aí eu ia trabalhar com ele para vender pano de prato. E Como era o nome do seu avô? Bertolino. Bertolino Custódio. Foi teu primeiro... Foi meu primeiro... Foi Teu professor em vendas, meu professor em vendas, na verdade. Que legal. E aí eu comecei a trabalhar, como eu vou fazer essas vendas era cobertor, era outras coisas também ligadas a esses utensílios para casa. Aí com isso, quando eu tinha meus 14 anos de idade, eu entrei no Senai, aqui no Brás, Roberto Simons. E aí eu fiz um curso e entrei hoje é como jovem aprendiz, né? Antigamente não era jovem aprendiz, né? Eu fui jovem aprendiz. Você... Sério? Você foi? Nossa, Rica, eu imaginei você... Com que idade você tinha, Rica? Era menor de idade, né? Eu fui de jovem aprendiz na Caixa Econômica Federal. Então, eu tinha 14 Meu anos. Deus. E aí, Tinha 14 anos. 14 anos. Aí, na época, era camping, que chamava. Campos, né? exatamente. Em Santana. Eu era do Brás. Menor vocês patrulheiro fizeram de junto. Santana. velho. Porque a gente Era tem a mesma Campos, era idade. Você tem Santana. 50, eu também tenho 50. Eu não tenho 50, eu tenho 48. Tá, você tem 40. Tem 38. 38. Falei Você pra tem 38. Aí eu entrei... Quando eu fiz esse camping, eu trabalhei na VASP. Sério? Aí trabalhei na VASP, no check-in, no check-out. E aí falei assim, sabe de uma coisa? Vou fazer curso de comissário. Aí fiz curso de comissário. Aí trabalhei na Varig, saí da VASP, fui para a Varig, trabalhei na Rio Sul como comissário. Também trabalhando com relacionamento, trabalhando com o público. Fiquei mais ou menos 4 anos dentro dessa área da aeronáutica, né, trabalhando com aviação. Aí fui fazer curso de fisioterapia. Fiz fisioterapia, trabalhei 15 anos numa empresa chamada Voit. E aí, na Voit, eu falei assim, olha, por trabalhar com pessoas, trabalhar com relacionamento, e eu olhava para São Paulo e falava, nossa, tem tanto prédio, né? Preciso saber como que faz um curso para trabalhar diretamente na área da corretagem e para ampliar ainda mais meus rendimentos, para ganhar um pouco mais. E aí eu fui fazer um curso dentro da área da corretagem. Aí procurei uma escola, fiz o curso, trabalhei em algumas construtoras. Aqui, quando eu cheguei na Diálogo, eu cheguei através do Aguinaldo, porque eu vendia alguns apartamentos como o Aguinaldo não, o Natal. O Natal, ele era gerente de parceria. Grande Natal. E aí, grande abraço aí, Natal. Inclusive, tô na Diálogo pelo Natal. Abraço, Natal, querido. Aí eu comecei, eu era parceiro do Natal e realizei algumas vendas. Até que eu cheguei no Natal e falei, Natal, a possibilidade de trabalhar com você.
Aí, primeiro de tudo, eu fui trabalhar no empreendimento como corretor de salão. Falei, poxa, gosto de corretor de salão, porque o corretor de salão você está ali para trabalhar, fazer aquelas ofertas em ponto de captação que eu adoro, tá olhando ali para o cliente e conversando com ele, explicando realmente a funcionalidade Essa dele ter um troca, né? apartamento, essa troca, né? E sentindo ali o cliente da maneira de falar assim, qual que é a necessidade desse cliente para um apartamento. E aí eu falei assim, olha, como tem um online da Diálogo, o Natal haveria a possibilidade de trabalhar no online, no qual ele me apresentou. E aí, chegando aqui no online, nem dando 10 dias, eu já realizei uma grande venda, que foi a cobertura do Alameda. Que legal. Aí passou mais uma semana, a cobertura do Monamoca. Olha só. Então, assim, eu sou... Eu lembro desse. Maravilha, só Já deu cartão de visita, hein? Vamos deixar bem claro de oferta. Oferta. É oferta. Oferta. Isso, eu sei Oferta. dessa história. Oferta. As vendas foram de Oferta. Parabéns. Dá lá. Uma coisa no qual você falou, né, que trabalhou com esse público, né, pensando nas gerações, né, Vavá, de 20, 40, né? E você colocou essas pessoas para trabalhar. Na nossa época, quando a gente iniciou na corretagem, não era essa tecnologia. Hoje em dia a tecnologia ela veio para ajudar a gente no nosso dia a dia. Mas assim, era em um ponto de captação para você olhar para o cliente, para trazer o cliente no braço para vender. Era você ligar para o cliente também na oferta. Funciona. E funciona. Funciona. Até hoje muito. funciona. Porque Funciona. você cria um relacionamento com o cliente. Sim. Né? Você vai criar um relacionamento com aquele cliente na oferta. Então isso é muito prazeroso, né? É você ligar, é ofertar mesmo que o seu cliente, ele está na carteira. Venda energia, né, A venda Mandala? energia, ele está ali esperando sua ligação. Então é Olha, isso. Prova viva. É. Prova viva de que oferta funciona. Muito. A oferta Que funciona legal. muito. Eu vou te falar uma coisa. Oferta ativa. Oferta ativa. Eu contei essa história. Eu lembro exatamente disso daí, É, porque que legal. eu contei essa história dele. Falei assim, nossa, esse corretor ele vendeu as 2 coberturas em oferta. Aí eu falei assim, é verdade, foi as 2 coberturas de oferta. Eu lembro que a gente somou até os milhões, vendeu tantos milhões em oferta. Oferta. Aí eu falei, nossa, eu falei assim, pois é, ele acabou de entrar. Impressionante. Tá vendo? E assim, Traz estímulo. Pra você tem... Dá estímulo, você- exatamente. você Então a oferta funciona. Você atuando com foco, força e fé, você consegue chegar nos seus objetivos. Com certeza. Muito E legal, aqui, Mandala. a gente não pode ficar só esperando o lead chegar na Diálogo. não. Chegar aquele lead para você conversar, esperar o cliente seu no plantão, cliente, né? Ali é um plus a mais, mas a Diálogo ela te dá ferramenta, ela tem um hipnobox para você trabalhar, Boa. ela te dá lista para você trabalhar, é você ofertar. A JD. A JD. A JD, ela te dá o Hipnobox para você trabalhar. A JD, ela te dá lista para você trabalhar. E, além do mais, quando você... E ainda tem os pontos de captação, quando você vai diretamente fazer um trabalho dentro de um plantão. E, além do mais, quando a gente atua, né, com garra, com fé, com força, você consegue chegar no seu objetivo. Sim, lógico. Né? Então, eu penso dessa maneira. E outra coisa, é muito prazeroso trabalhar com oferta, na minha opinião. É muito prazeroso você conversar com o cliente. Né? É muito prazeroso você estar aqui. E outra coisa, eu penso da seguinte maneira. Eu venho para Diálogo, eu acordo de manhã para vir para Diálogo da seguinte maneira. Hoje meu dia vai valer a pena. Boa. Hoje meu dia vai acontecer. certeza. Eu venho pronto para venda todos os dias. É isso aí. Caramba, Mandala. Vai lá, eu vou te falar uma coisa. E vou pegar, Legal. vou pegar esse seu gancho. Vou pegar esse seu gancho pra gente dar um pontapé pra essa história aqui, porque para você vir com essa energia que você tem. E uma das coisas que todo mundo sempre falou aqui, vai lá. Todo mundo sempre falou aqui. Se você perguntar para qualquer um dos gestores que sentou nessa mesa aqui e falava assim, o que o corretor precisa ter para vender aqui dentro? Preparo. Conhecimento técnico. É uma das coisas que mais apareceu aqui dentro. E a gente já falou aqui, Vavá, de vários pontos do conhecimento técnico. Né? A gente já falou de produto, a gente já falou de contrato, a gente já falou de memorial descritivo, já falamos de planta, e etc. E chegamos em outro ponto técnico, né, dos discursos que aparecem nas conversas e que, às vezes, as pessoas não conseguem trabalhar direitinho. Né? Então, e queria usar você como exemplo, Mandala, porque
imagina o seguinte, trabalhar num ponto de captação, você pegar um cliente no ponto de captação é olho no olho. É Olho muito no fácil. olho. A conexão é muito rápida. Sim. É muito rápida. Isso eu sempre deixei claro, pelo menos uma opinião minha, de que o plantão de venda sempre sai na frente disso. Porque na hora que eu aperto a mão do cliente, conexão estabelecida. Sim. O online não é assim. Sim. O online é frio. É muito frio. Eu tirar o cliente de trás da tela do celular, de trás da tela do computador e levar ele pelo plantão, é um trabalho árduo. É um funil. Quando eu trago, É uma dinâmica. conexão já está lá na frente. É isso porque se o mesmo. cliente se predispôs a sair, é porque o negócio está muito bem feito. Então, é um mérito do trabalho online. Mas para a gente fazer isso, a gente precisa ter domínio do conhecimento. A gente precisa ter domínio técnico das Sim, informações. sim. Então, o que eu queria propor com vocês dois aqui dentro, né, e numa dinâmica que o Rafa vai ajudar a conduzir, é da gente introduzir primeiro, né, esse pensamento verde, sustentável, né? Vamos devagar, né, nessa informação, mas a gente conversar sobre os projetos também e tentar lembrar para todo mundo, né, dentro desse conhecimento técnico que as pessoas já têm, né, dos produtos que o senhor já trabalha, dos produtos que a gente atende aqui. Olha, esses diferenciais que a gente tem aqui, olha, que isso aqui, ó, não é só um técnico, ó, tem uma questão aqui que você pode trabalhar de sustentabilidade, que talvez não esteja tão explícita assim para você, porque a gente tem a tendência de explicar exatamente o que está no folheto de vendas. E às vezes o folheto de vendas não tem o discurso completo. Não tem. Porque se eu não entender isso, Vavá, a gente já falou, quando a gente explicou o memorial descritivo, a gente falou isso. Às vezes está escrito lá, mas as pessoas não entendem o que quer dizer. Não entendo, não sei nem como perguntar. Então, vamos tentar explicar para todo mundo sim, com o que é? Lógico. Cada item. Sabe por quê, Ricardo? Isso que você falou é muito legal, porque são coisas que a gente vê no dia a dia e às vezes a gente trata e vai por osmose. Né? Vai uma coisa tão piloto automático que você nem deu o push que poderia para se tornar interessante ou para ficar claro para a pessoa entender. Porque assim, Rica, eu vou dar um exemplo básico. Quando a gente começou a pensar nessa história, nesse roteiro que concebemos, é como se a gente fizesse um exemplo do carro popular hoje. O carro popular hoje, ele tem que ter a direção hidráulica e tem que ter o ar. E hoje, pergunto para a mesa, a questão da sustentabilidade é uma tendência ou já virou obrigação? Olha, a sustentabilidade, hoje em dia, eu não utilizo mais essa palavra como ela é uma tendência. Ela é primordial hoje em dia nos empreendimentos. Por quê? Ela faz parte dos empreendimentos. Por quê? Principalmente pensando nas novas legislações, pensando também nesse novo comportamento de cliente para atender esses novos apartamentos, tanto pensando pelo fator residencial e os estúdios. Então, a sustentabilidade, ela realmente faz parte. Mas, quando eu falo da sustentabilidade, verificando até pela construtora, como que isso acontece? A sustentabilidade está ali desde o momento que a construtora ela vai olhar aquele terreno e ela já verifica a localização. Sim. Nessa localização, ali já tem um primeiro ponto importante, a orientação solar, certo? E essa orientação solar, ela vai impactar diretamente para o cliente. Depois que ela foi já fez esse primeiro estudo dessa orientação solar, orientação solar, ela acontece da seguinte maneira. Vai ser o estudo ali das torres. Como que vão ser feita a colocação daquelas torres? A implantação. Certo? Essa implantação dessas torres. Nessa implantação ali das torres, com certeza já está sendo verificado essa a orientação solar, a ventilação natural da localização ali dos espaços. Direção de vento. Né? E nessa direção de vento também, que é um fator super importante... Muito legal isso que você está colocando, das cartas solares, dessa... Essa colocação, aí nós vamos um pouco mais à frente, chegou a implementação ali do local. Nessa implementação, quando você vai receber o cliente ali ao stand, que você vai apresentar aquele empreendimento, nós começamos a apresentar ali os diferenciais técnicos que a consultora traz para aquele cliente. Uhum. Com isso,
Eu vou pegar ali o book, vou passar através da planta, que nós fazemos, né, Babá? Nós vamos mostrar a maquete, nós vamos mostrar toda a área de lazer. Exato. Só que, ao mesmo tempo, o fator da sustentabilidade, o cliente, muitas vezes, ele não vai entender a tecnologia. Ele quer saber o que vai trazer de qualidade, saúde e bem-estar para ele. Porque, Mandala, uma coisa, não sei se vocês concordam. Sustentabilidade não é simplesmente item, não é diferencial, é comportamento. É um comportamento, é um valor agregado. Um valor Das agregado. pessoas. Sim. É assim, imagina o seguinte, por exemplo, sustentabilidade para mim, Vavá, a gente estava até comentando antes da gente começar o episódio, que quando vem na minha cabeça, a gente está falando de 3 coisas. Água, gestão de energia e gestão de resíduos. Não consigo lembrar uma outra coisa que fuja a isso. Sim. Lixo, água e energia elétrica. É isso aí, independente de como que ela seja. Que envolve o benefício da valorização natural, Tudo. né? Então, por exemplo, você pensar, por exemplo, se eu pegar o exemplo dele, se eu vou tentar devagar no que você falou, Mandala. Se eu estou pensando na implantação das torres por causa da carta solar, a incidência do sol vai esquentar ou não a torre mais. Se vai esquentar a torre muito, eu tenho mais ar-condicionado ligado, mais ar-condicionado é mais conta. Então, Isso assim, aí. as janelas, elas são colocadas em posições Diferente. corretas, É. né? Não só por causa de vento em si, mas por causa de sol, por causa da própria implantação Sim. da torre, por causa da insolação dos prédios, para que a luz solar entre dentro dos ambientes e você use menos lâmpadas, né? Sim. Então, não é aleatoriamente que as coisas estão lá. Não é que eu peguei um quadrado de terra e coloquei um prédio lá dentro. Sim. Né? Existe, por exemplo, você que trabalhou muito tempo em construtora, a gente vai colocar uma área de lazer, vai colocar uma piscina. A piscina sempre a piscina acho que é um ponto muito, muito legal dessa história. Legal. Porque colocar uma piscina no empreendimento não é fácil, porque a piscina implica imediatamente no estudo do sol. Com certeza. Tem que Isso ser mesmo. ensolarada. É isso mesmo. Você tem que colocar Teria que ser face norte. Com certeza. Não é? Exato. E aí, Sério. aí imagina o seguinte: o que a gente poderia trazer de informação pro pessoal pegando ainda esse conceito do Mandala, desde daquela concepção, não sei se você consegue trazer para a gente mais informações assim olha, antes de tudo começar, existe essa preocupação também de uma gestão. Eu não quero ficar usando a palavra sustentabilidade toda para parecer uma coisa chata, mas de uma gestão ambiental, de uma gestão correta das coisas, né? Antes realmente da gente começar a trabalhar efetivamente no prédio. Como que era a experiência do senhor? Seja em Fortaleza, seja no Rio, seja em Salvador ou em São Paulo? Olha, é primordial hoje essa parte de sustentabilidade. Tá certo? Antigamente não existia, os prédios eram feitos assim, não tinha essa preocupação de a piscina ficar. Eu tinha que ter uma piscina, não tinha essa preocupação nos empreendimentos antigos. Hoje em dia, tem isso muito cuidado no prédio de CT, a parte de separar resíduos, né? Hoje é fundamental. Tem que ter essa parte inicial de mostrar o verde dentro do empreendimento, porque isso traz conforto, traz alívio, diminui muito a ventilação, diminui o calor térmico, né? Você pode colocar, hoje em dia, o que acontece muito no interior, cerca viva. O pessoal deixaram muito, hoje você mora no interior, Piracicaba eu via isso, nos condomínios também, muita cerca viva, porque a cerca viva, ela retém a poeira, ela retém os resíduos. Que é aquela unha de gato. Né? Faz uma muro, cerca de né? 2 metros de altura e fecha. Com planta em volta. Com planta em porque, volta. Além de ficar mais bonita, né? fica... Traz também a menos quente. segurança, a privacidade das pessoas, tá certo? Porque você está na piscina ali, tá o pessoal passando na rua, está vendo você na piscina. Te dá privacidade. Privacidade. Então, hoje em dia, sustentabilidade é primordial, seja na parte social, seja na parte governamental. Você hoje, quando você tem um empreendimento com toda essa parte de estrutura, que mostra para o cliente que nós temos, o que ele vai usar, o que tem dentro do empreendimento, vai ajudá-lo a reduzir custos, seja na energia, que hoje o primordial da natureza é energia, como se for, e água. Né? Hoje o fator, quando você aproveita essas duas coisas, tem consciência de que você vai reduzir o custo, Você tem está que fazendo bem para o mundo, né? ao mundo, Sim. e mostrar para o cliente o que é que o condomínio tem, o que é que ele vai oferecer.
olha, aqui nós vamos ter aqui apuração de resíduos aqui, nós vamos ter 3 separações de sólidos, reutilizar papéis, tá certo? Mostrar, conscientizar as pessoas. Exatamente. Nós vamos ter a conscientização. Se não tiver conscientização, as pessoas... eu estou pagando condomínio, tô nem Muito aí. legal isso que você está falando, Vavá. E eu acho que a tomada que a gente está tendo na mesa está muito legal, Rica. Porque assim, se a gente for falar grosso modo, ou falar de uma maneira mais simples, ainda tem gente, clientes que chegam na mesa e falam assim, olha, eu estou interessado em comprar um apartamento, mas eu queria um final que tivesse um sol da manhã. Ou o sol da tarde. Sim. Ou quero sol o dia inteiro. Tem muito isso ainda? Tem. Principalmente a questão da luz natural nos banheiros. Ventilação natural. Ventilação natural. E isso é uma coisa que eu sinto. O cara chegou, já cheguei no empreendimento já para vender, e o cliente chegou, olhou, gostou. O Dom mesmo, eu vendi outro apartamento maior, ele queria o de 78 lá no Dom. O Dom não tem ventilação natural nos banheiros de 78 metros quadrados. Certo? Aí a mulher dele, ele gostou, o cara gostou, mas não viu esse detalhe. O cliente não gostou, mas a esposa, quando chegou, bem, você viu aqui, os banheiros não têm ventilação natural. Aí eu não tinha visto. Então, fomos para um maior, vendi o de 97 para ele, quer dizer, em matéria né, pegou. Por quê? Contou a luz natural dos banheiros, a ventilação natural. Isso é importante. O cliente hoje pergunta muito disso, o que é que tem de valorização nessa parte ambiental. Sim. O que é, eu vou ter um lugar para levar meus cachorros. E tem uma coisa, pegar de novo. Eu gosto de pegar quando vocês levantam uma bolinha assim. Você falou, por exemplo, você estava falando das plantas, das árvores. Talvez pouca gente saiba, vai. Espero que eu não esteja falando nenhuma besteira. Mas o paisagismo em si, você que é o especialista. O paisagismo em si, ele não é colocado simplesmente por bonito. Ele não está lá só para deixar bonito. Com certeza. Existe uma conta que é feita, que é obrigatória dentro do empreendimento, de um percentual de paisagismo. Com certeza. Né? Então, se o terreno tem... Eu não lembro, talvez você tenha um número, não sei, certo? Mas se o terreno tem 1.000 metros, tem tantos por cento, precisa ser de área permeável, precisa ser de área verde, né? Então, contam jardins, contam as áreas comuns, desde que seja permeável, desde que a água passe, né? Então, isso quando você começa a entender essas histórias, você começa a prestar atenção nas piscinas, nos playgrounds, você começa a ver os pisos intertravados, que tem aquela separação no meio, que é justamente para a água fluir, não empoçar. As árvores, né? A gente estava até comentando, as árvores catalogadas, né? Então, comprou um terreno, que nem você estava falando, comprou um terreno, o terreno está cheio de árvore, não é chegar lá, derruba todas as árvores e começa tudo de novo. Não pode, nem pode. Você pode realmente estruturar aquelas árvores, reutilizar e, ao mesmo tempo... replantá-las, né? Replantá-las. E assim, esse é um fator muito importante também, nessa reimplantação das árvores, no qual você está dizendo, Ricardinho, é o quê? Para o condomínio, para os moradores em si, nós temos que verificar também o custo em relação de como nós vamos deixar aquelas árvores de uma maneira que nós não vamos ter custo com essas árvores. Uma redução de custos. Então, nós temos plantas e árvores que as construtoras elas já utilizam de acordo com a temperatura, Sim. de acordo com o ambiente que está sendo ali realizado. Que vai ser bom para ela. Que vai ser bom. E essa parte que você está falando dos pisos, em relação dessa reutilização da água, que o condomínio, esse é um fator de sustentabilidade excelente, que é utilizado pelas águas das chuvas, não é, seu Vavá? Exatamente. E a gente pode utilizar também o recuo dessas águas relacionado com essas águas cinzas que nós estávamos conversando, em relação... O cliente ele utilizou a máquina de lavar, ele utilizou o chuveiro dele. Poxa, saber que você vai poder... Aproveitar. A construtora ela tem um tratamento de água para você reaproveitar. Isso não vai impactar no seu condomínio? Sim. Não é preço que você está agregando, você está agregando um valor a mais para o cliente. Não é isso. Inclusive, lá em Piracicaba, eu trabalhei lá, você era obrigado, você fazia uma casa, você tinha que plantar uma árvore. Se você não plantasse uma árvore na frente, você não recebia o habite. Eu tinha que levar lá na própria... No interior tem bastante disso, né? Hein? No interior tem bastante isso. Lá na prefeitura de lá, eles têm
Eles fazem plantação, você vai lá e busca a árvore que eles já te dão. Você não compra a árvore. Você vai lá no local, olha, leva lá o seu alvará, que você está fazendo a obra lá. Se você não tiver essa planta na frente, e mais, 25% da área lá tem que ser permeável. Outro fundamental também. Sim. As calçadas lá você não pode fazer uma calçada inclinada. Porque tem a parte ambiental social, as pessoas não podem andar na calçada. Aí é acessibilidade. Acessibilidade. É assim, tem várias. Vavá, isso é legal, porque a gente começa a discutir coisas de projeto, a gente começa a entender algumas coisas que elas não estão por acaso lá. Né? A gente já falou, por exemplo, de elevador transfer aqui. O elevador transfer não está por acaso lá, né? Porque quiseram gastar mais. Uma rampa, uma inclinação. A inclinação ela é calculada. Existe um cálculo para uma inclinação de uma rampa, assim como existe um cálculo de quantas árvores precisam ter. Então, até queria tomar a liberdade de explicar um negócio que você falou, só para deixar para todo mundo realmente entender aqui. A gente falou de reuso de água cinza, certo? Explica direitinho para todo mundo o que é água cinza. Então, esse recuo de água cinza, dependendo, você vai utilizar a água dentro do seu apartamento, certo? Do chuveiro. Você vai usar, dependendo, a sua máquina de lavar. Vai usar a água que sai dele. A água que sai. Não é que você vai usar ela Você de vai, novo. essa água do chuveiro, essa água que sai ali, que você reutilizou, ela é tratada e ela é reutilizada para atuar diretamente no nosso paisagismo, para irrigar, fazer toda a nossa limpeza, a nossa higienização, Lavagem, né? essa lavagem, diretamente ali do próprio condomínio. Exatamente. E falando também sobre isso, um fator muito importante, né, que eu acho algo sensacional, é esse fator dentro da parte da iluminação, que entra a parte da sustentabilidade. É ser utilizado LEDs nas áreas comuns, no qual você está dentro de uma área comum, você está utilizando aquele espaço, vai estar ligado. Você saiu, não está ligado. Isso reduz o consumo. Sensor de presença. Esse sensor é algo maravilhoso. Isso também né? nós temos presente E mandá-la. Olha, é isso que é legal. Um sensor de presença pode parecer uma coisa boba. Um sensor de presença é um item de sustentabilidade, porque ele reduz o consumo de energia. Ele assim, impacta totalmente. Exatamente. É esses pontos que eu tô querendo levantar aqui, porque imagina assim, Rafael, vamos me colocar numa figura de uma pessoa que não tem um pensamento verde. Eu vou me colocar numa pessoa que não tem um pensamento verde. Se eu não estiver preocupado com a ecologia, se preocupe com a sua conta. Se não é a sua conta do apartamento, se preocupe com o rateio da conta do condomínio, porque um sensor de presença numa área comum, ela impacta na conta do condomínio, de energia do condomínio. Então, imagina o seguinte, se o condomínio, quando a gente coloca áreas que tenham sensores, ou até aqueles externos, sabe? Quando você está passando no muro e pisca, né? Que acende para ficar mais os projetos de segurança, né? Alguns têm assim. O fato da luz não ficar acesa 100% significa que eu não estou usando energia elétrica. Eu estou reduzindo o consumo de energia elétrica e tem sustentabilidade. Sim. Consequentemente, estou reduzindo a minha conta de energia. Economia. Sim. Né? Então, geralmente, se a gente fizer uma ligação direta, eu tenho quase certeza que todos os itens de sustentabilidade que nós citarmos nesta mesa, automaticamente a gente vai cair nas contas. Nas contas dos condomínios. Com certeza. Seja na conta de luz, seja na conta de água, ou seja na conta do condomínio. Todas as coisas estão interligadas, né, gente? Estão interligadas. Eu só, ele falando de água cinza. Eu cheguei na casa da minha sogra, estou morando com minha sogra, então, saí do interior, vim morar com minha sogra. E lá o consumo de água estava muito alto. Por quê? Lá tem três pets e tinha que lavar todo dia de manhã tinha que lavar, de manhã, de tarde. A minha sogra tem muita planta também. Lá realmente é altamente sustentável a casa da minha sogra. Então eu vi que estava tendo um consumo. A água da máquina de lavar, que não deu para aproveitar toda a água. Como é casa, não dá para você aproveitar a água. Apartamento ainda dá, mas a da pia, dessas coisas. Mas a máquina de lavar, você tem ideia, nós conseguimos reduzir. E o que eu fiz? Fui na feira, comprei um tambor de 200 litros, botei lá no quintal, fiz uma base, liguei toda a água de lavar do tanquinho, vai para esse tambor.
Então, esse tambor não dá para aguar a planta porque é água Sim. Tem sabão. Mas reduziu, sinceramente, 30% da conta de água dela. Que é um comportamento. Por quê? Toda a água eu vou lavar calçado, eu lavo a calçado, lavo tudo. E Vavá, o que eu queria ainda para pegar esse ponto, porque a água sempre é um ponto crítico, porque a gente já teve crises de água em São Paulo. Lógico. Né? Eu morei num empreendimento que Claro que fiquei tem. uma semana praticamente com a Sabesp desligando água, racionando, né? Ficava só um horário com péssimo água, isso, porque né? tava quando as represas estavam em baixa, né? Tava naquele período de estiagem, a gente ficou com um problema de água muito sério. Mas para deixar todo mundo bem claro aqui, porque nos folhetos eles aparecem assim, reuso de água cinza e pluvial. E pluvial. Sim. São coisas diferentes. Totalmente diferente. Reuso de Totalmente. água cinza, nós estamos falando exatamente do que você falou. Águas provenientes dos apartamentos, Isso. onde não tem resíduos. Então, por exemplo, uma água de descarga Pia, tem onde resíduo. dá É, Você não dá bebe pra o usar. número 1, tem resíduo. Tem resíduo. Água de pia de cozinha, tem resíduo. Tem resíduo. comida, então não serve. Não serve. Água de máquina de lavar, no máximo tem sabão. Então tem No máximo, tanque, chuveiro, Aham. máquina de lavar, Pia, elas de vão lavar. para esse sistema de tratamento, para tirar esse sabão, impurezas, colocar é. essa impureza. É pouca coisa. E aí ela devolve pro condomínio para reuso. Não é uma água potável, vamos Sim, deixar bem não claro. é uma Não água pode potável. beber, não vai meter Sim, um copo sim. na torneira e beber, porque as torneirinhas ficam bem identificadas nos térreos, né? Ou na garagem, fica aquela torneirinha água de reuso não Exato. potável, justamente para poder irrigar as plantas, porque as plantas não se incomodam com isso. Ou para lavar a garagem. Isto é água cinza, água de cinza, reuso. de reuso. Água pluvial é outra coisa. É Sim. captação São de da água de chuva. Exatamente. Choveu, Choveu, tem um, guarda essa tem água. um tanque lá embaixo guardado Isso, no e depósito. faça a mesma coisa. Mesma coisa. Então, assim, os condomínios que têm essa pegada da gestão de água, né? E uma outra coisa que a gente, pensando em coisas de água, as bacias sanitárias, né? Sim. Bacias sanitárias, a gente vende bacia sanitária com aquele dual flush. Que é o É, botãozinho. dois. É o botãozinho Dois. número 2. Isso, número 2. Parece uma coisa boba, né? E Mas Parece é mais muito importante. E é muito Teria importante. que melhorar aquele EcoFlush seguinte. É um botão dourado que a pessoa não vê a diferença. Tá. O cliente ele não vê a diferença, ele acaba apertando os dois botões de uma vez. Por quê? Eu acho que devia destacar duas cores ali. Olha, esse vermelho aqui você vai consumir mais. E o verde você consome menos. Um amarelinho e um preto. O amarelinho é um preto. É. Pode ser. Aqui é número 1, bota lá. Número 1, número 2. O marrom é o número 2. Eu tô rindo, mas melhor não. Não, mas é sério, porque não tem, embora realmente tem uma redução muito grande desse EcoFlush que temos nos apartamentos da Diálogo. 2 litros por botão. 2 litros por botão. Por botão. Descarga. É isso aí. 2 ou Mas 3. as pessoas não de 3 e veem 6 isso. ou 3 e 5? Porque eu Fala não de vejo. 3 e 6. Por quê? 3 Mas litros por isso, 3 litros Vavá? por botão. Isso, Vavá, a gente, como vendedor, nós temos que. Não é ensinar, mas colocar para Sim, ele é onde eu queria os chegar. diferenciais. Eu queria mostrar exatamente. O cliente tem que entender, quando ele chegar, mostrar para ele, como ele falou da parte de LED. Antigamente, nós tínhamos fluorescente e lâmpadas incandescentes e lâmpadas de mercúrio, Sim. altamente nociva ao meio ambiente. Aquelas lâmpadas dos postes eram de mercúrio, então caía, pum, as lâmpadas, o risco que você tinha de um acidente com uma lâmpada incandescente ou de uma fluorescente, porque se ela caísse, se espatifava. Hoje uma lâmpada de LED ela não quebra, ela é plástica praticamente, é um material que é difícil quebrar, só se tem uma queda uma altura muito alta. E fora dizer que ela tem uma vida útil de 5 mil Sim, horas. eu ia chegar nesse ponto. Né? Fundamental, ela tem 10 vezes mais vida útil do que... E é mais eficiente. Mais eficiente. Ilumina mais. Ilumina mais, a claridade é bem maior, não tem aquela luz amarela em cima de você, porque a luz incandescente ela fica amarela, mas ela não tem iluminação, acaba confundindo você, a luz incandescente. Ela tem E ela esquenta. Ela esquenta. Ela é verdade. esquenta, meu amigo. Pega uma lâmpada, tu queima a tua mão se for pegar uma lâmpada incandescente, queima mesmo. Né? Então, para você pegar 40, 60, 200 velas, aí vem aquele negócio. Quanto mais alta a potência, mais o calor. Então, você sente essa diferença. Entra num quarto com uma lâmpada incandescente. Exatamente. É isso mesmo. E entra aqui, tem um... Exatamente. É isso Era mesmo. entra. Muito Entramos legal. no quarto. Vamos entrar no quarto agora. Vou puxar de novo pro Vandar. Entramos num quarto, lâmpadas. Temos lâmpadas no quarto, temos lâmpadas na sala, temos lâmpadas no apartamento inteiro. Estávamos falando de posição dos prédios, de janelas, etc. Temos lâmpadas dentro dos apartamentos
que geralmente as pessoas deixam ligada porque elas são sócias das Sim. companhias elétricas. A minha filha, ela é sócia da companhia elétrica, ela deixa a casa acesa, parece uma árvore de Natal. Imagina, o dia rica, inteiro. boazinha. O dia inteiro. Então, assim, quando a gente pensa, começa a olhar para as lâmpadas, né? Então, vamos usar lâmpadas de LED. Estamos já pensando numa redução significativa da conta de energia Até e de uma 80%. eficiência Até energética. 80%. E a iluminação natural do local. Isso, então, é aí que eu quero chegar. A gente tem uma lâmpada de LED que, se a gente ler no folheto, aparece escrito, né, lâmpadas de LED nas áreas comuns, etc, etc. Estamos falando de eficiência energética. Certo. Igual conta de luz mais barata. Com certeza. Toda vez que se ler eficiência energética, automaticamente lembre conta de luz mais barata. Seja na sua casa ou seja no condomínio. Então, para quem gosta de lâmpada incandescente, que eu acho que nem vende mais. Nem vende mais. Não tem, As mas lâmpadas- Não, tem mas, mais. Rica, isso que você está falando, existe uma taxa que chama IRC, que era de uma lâmpada incandescente que tinha, 100%. A de LED, ela tem 90%. IRC é o índice de reprodução de cor. Então, ela tem praticamente a mesma força na iluminação do que uma incandescente. Só que ela não esquenta. Que é muito bom. Muito bom. Porque Com se não certeza. esquenta, o ambiente fica mais fresco. fresco. Isso. Se ele fica mais fresco, eu uso menos ar-condicionado. Sim. Então, uma Uma coisa coisa puxa a outra. outra. E aí entramos no ponto que ele ia falar. Entramos na iluminação natural na janela. Isso aí. Eu tenho um quarto que tem janela e tem uma lâmpada lá dentro. Aí, Mandala, vou pegar aquele gancho que a gente tava falando aqui. Tem uma janela dentro de um quarto. Qual é o impacto da janela, um item janela que a gente... Para todo mundo entender o joguinho que eu quero Sim. fazer com você. A gente vai num decorado. Os Certo. decorados é a melhor forma da gente explicar e ver isso daí, porque a janela existe no decorado. As janelas- As lâmpadas têm Sim. projetos de iluminação, mas a janela está na posição que a janela vai estar. Né? Certo. Não tem como mexer em forro. O forro a gente faz do jeito que a gente quiser, né, o projeto, mas a janela vai estar na posição que está. O que a pessoa tem que lembrar em relação à janela propriamente dita? Conta a sustentabilidade. O que você enxerga na janela em relação à sustentabilidade? Eu enxergo na janela, primeiro, um ponto muito importante, né? Primeiro eu vou falar, você complementou sobre essa parte sobre as lâmpadas, no qual nós falamos também, e a ventilação natural, que seria essa iluminação, por onde o sol entra, no sentido tanto no sol da manhã ou no sol da tarde, no posicionamento. Isso tem a ver ali, a gente acaba sempre tendo de referência a piscina, para saber onde o sol vai bater, e em questão das janelas, eu vejo esse fator da iluminação natural. Essa iluminação natural, você tem realmente essa redução, né, dos gastos. Então, não vai impactar tanto para aquele cliente ali, pensando em questão dos valores na conta, né, no qual você disse também, questão da gente deixar... Você chega na conta. Né, da gente deixar essas luzes, né, acesas, né? Sim. Então, essa orientação solar, logo que eu falei logo no começo, em questão das janelas, é algo muito importante para quê? Para você pensar. Fora isso, também entra um fator muito importante de sustentabilidade, que as janelas, hoje em dia, elas estão vindo como anti-ruído. Então, também impacta diretamente ali na sustentabilidade. Sim. Né? Com certeza. É conforto acústico. Com certeza. Ponto acústico. Um som de melhor qualidade. Fora isso também, já pensou, você chegou lá no seu quarto, né? Aí você abaixou aquela persiana, é uma persiana que ela é blackout, Aham. que é uma persiana maravilhosa para você dormir, no qual você não tem anti-ruído, você, ao mesmo tempo, ela deixa ali tudo escurinho para você dormir, ter uma noite de sono agradável para você acordar. De maior qualidade. De maior qualidade. Com certeza. Então, eu vejo esses pontos. Banala. É sensacional essas coisas. Olha, pensa o seguinte. A persiana da janela é um item de sustentabilidade. Vou te falar o que eu leio. Se eu tenho uma persiana... A gente tem dois tipos de janela. Sim. Veneziana, Sim. que é a folha lateral, certo, certo. e a persiana, Tá. que é a que sobe e desce. Tá. Se eu tenho uma janela com veneziana, a minha janela sempre fica metade escura.
Sim. Então eu sempre tenho 50% de iluminação Com certeza. Tá. no ambiente. Estamos falando Sim. do quarto. Sim. Se meu apartamento é das antigas. E meu apartamento tem uma janela veneziana. Então, metade da janela fica fechada. Fica sempre. fechado. Porque tem uma folha veneziana. Certo. Então, só entra metade da luz. Eu sou quase que obrigado a ligar a lâmpada. Certo. Mas nós não vendemos venezianas. Nós vendemos persianas de enrolar. Tá. Nós enrolamos a persiana até em cima. A janela fica 100% livre. Livre. 100% de iluminação natural. Não uso lâmpada. É isso que a gente precisa lembrar para falar para os Sensacional. feitos. E aí você fez o contrário. Vou dormir de dia. Fecha ela até o fim, não entra luz. Não entra luz no quarto. Não então, entra. assim, a veneziana, né, que a gente às vezes. Desculpa, a persiana de enrolar, que às vezes passa Sim. bobamente, né? Você olha, o quarto tem persiana de enrolar. Gasta tempo falando da persiana de enrolar, porque a persiana de enrolar, ela te ajuda a economizar energia. Ela te ajuda a economizar conta de luz. Sensacional. Então, é só você saber explicar. Se a gente for a fundo, Vavá, Com certeza. se a gente for a fundo em qualquer coisa, tudo vai cair na conta da pessoa. Sempre. O conforto térmico, Conforto térmico, eu fazer um negócio, mandar lá. Porque eu trabalhei num lugar que a gente mexia muito com a norma de desempenho. Tá. Né? E esse negócio de conforto térmico, acústico, isso aí passou muito na minha mão, então sabia tudo isso aí. E o conforto térmico, ele é uma coisa... ele não está ligado diretamente à sustentabilidade em si, mas ao desempenho da janela propriamente dito. Só que se você entende de conforto térmico, você entende que o ambiente fica menos quente. Tá. Porque a janela reflete melhor o calor. Se ela reflete melhor, o ambiente fica menos quente, eu uso menos ar-condicionado, menos energia, uma cadeia menos conta de luz. sustentável que É uma Agora- cadeia, Agora, sustentável. quando eu tiver com os clientes, eu vou ficar ali um bom tempo falando das persianas. Gente, Vou. esse programa é pra Não, isso. Eu vou. Só que assim, Agora- Cara, você tá muito fofo. Não, agora eu só. Agora eu vou te Que andar que você mora? Tem um negócio, eu moro no quarto andar. No quarto andar. No quarto andar? No quarto andar. Você sabe hoje em dia, né, outro fator muito importante sobre a sustentabilidade, os geradores. Você no quarto andar, certo? Ou dependendo, você vai morar no andar mais alto. E aí? Dependendo, não tem mais energia. Se não tem um gerador ali, o que pode acontecer? Não é, seu Vavá? O que o senhor acha? Né? Ficar na mão, né? Você fica na mão. É. Hoje em dia, outro item sensacional são os geradores que são Geradores, colocados, principalmente o full, que a né? construtora ela pensa diretamente naquele morador. Que E nós realmente temos está tantos pensando- produtos com gerador Um full. gerador full, Que é um fator- fundamental. Hoje, Fundamental. Que é um fundamental. num prédio. Em São Paulo, hoje você essas quedas de chuvas aí de galho e tal. Pum! E tem regiões específicas É um desse fundamental. problema, né? É um fundamental. Moema, principalmente, é um lugar que cai árvore brincando, falta energia ali. Já aconteceu, né? Já. acabaram de- Assim, isso, a gente viajando, a gente pode viajar do jeito que a gente quiser. Se a gente for falar de um gerador, o gerador, acho que o impacto maior que eu imagino para um gerador full, um gerador dentro de um apartamento, é a geladeira. A geladeira, tomada, realmente. televisão, Realmente. Vai embora tudo embora. É verdade. Sem É verdade. internet, sem televisão, vou ler um livro. Vai ler um Sim. livro. Lê um livro. Mas a geladeira é o problema de acabar a energia, porque temos comida. E a Realmente, comida estraga. Rápido. Comida estragada Prejuízo. é resíduo. Resíduo, prejuízo em todo sentido. Lixo, É lixo, desperdício. é Se dinheiro. desperdício, não é sustentável. Não É o contrário, Então, né? assim, o contrário. É tudo que você falou. É uma cadeia. Se a gente pensar cada coisa do condomínio, cada diferencial que a gente lê na planta, então, por exemplo, nas plantas dos folhetos tem aquele puxador que fala assim, porta não sei das quantas, janela não sei das quantas. Se a gente olhar cada um atentamente e a gente viajar no uso, no que aquilo quer dizer, a gente vai encontrar eu me arrisco a dizer que a gente vai encontrar um item de sustentabilidade lá por causa do uso dele. Por exemplo, Rica, tudo se transforma numa cadeia.
É isso que nós estamos falando. Por exemplo, nós temos nas áreas do térreo, as áreas comuns, Não, você pegar aqui, ó. um sistema, por exemplo, nas torneiras, que ela tem aquele sistema inteligente Sim. para não estar gastando tanta água. Gastando tanta água. As torneiras automáticas. que Torneiras É. automáticas, tá me Fechamento, né? falhando. Sim, sim. Uma outra coisa que nós não estamos falando, como é uma cadeia tão importante, eu não sei se vocês repararam, o paisagismo que nós temos presente, tanto na área externa quanto nas áreas do térreo, ela não é só para compor o lugar. Não. Ela não é só para Ela deixar tem outra bonita. finalidade, As espécies lá colocadas, elas Cada têm um uma porquê. tem. Uhum. Pata de vaca, ipês, Jabuticaba. pé de jabuticabas, jabuticaba. todas elas têm uma correlação energética. Realmente. Porque natureza, gente, é energia. Sensorial. Sensorial, muda o subconsciente. Quando uma pessoa, você que foi da área da saúde, uma pessoa quando se encontra doente de alguma maneira, muitas vezes o médico, ele não pede para ela se reconectar com a natureza, pisar na terra, estar num lugar de campo. Fala um pouquinho. Quando você fala desse projeto verde do paisagismo, o paisagismo está relacionado com uns fatores muito importantes. Primeiro, ele vai trazer qualidade de vida, saúde e bem-estar para aquela pessoa que está, né, dentro daquele condomínio. E quando você fala... Imagina você saiu, você veio trabalhar e aí você adentra dentro do seu empreendimento. Você vê aquele seu espaço verde, um dos fatores importantes. O seu batimento cardíaco ele já muda, tá? Na hora. Diminui o seu batimento Muito. cardíaco. Você já fica no estado mais relaxado. Por quê? Os seus níveis, a gente tem o nosso sistema nervoso, né? Sistema na cabeça, sistema nervoso. Nós temos um hormônio chamado cortisol, que esse hormônio é o hormônio do estresse. Quando você vê toda aquela parte do paisagismo, rapaz, diminui seu cortisol. Tem bastante. Entendeu? Diminui Tem seu bastante cortisol. cortisol. É algo que vai te trazer saúde e bem-estar. Sim. E você sabe que existem alguns artigos falando sobre o paisagismo, né? Você falou que os médicos realmente indicam. Por Sim. quê? Ele vai ajudar ali diretamente no fator emocional, vai diminuir o estresse na sua saúde mental e ela vai te trazer o quê? Um relaxamento. E o interessante do paisagismo que ele é para a família. Se você pensar na mãe e no pai, né, numa família tradicional, pensando dessa maneira, ele vai te trazer aqui uma conexão para você ficar mais relaxado. Se você for pensar para uma criança, o paisagismo ele está relacionado com o quê? Com a parte da educação cognitiva, com o desenvolvimento, vai criar relacionamentos com outras crianças através ali daquele paisagismo. Com Mandala, isso... não precisa ir longe. Se você mora num produto da Diálogo, que eu acho que quando eu entrei, o primeiro que eu vi foi o De Grampa de Adelino, aí depois Sim. teve o Bosque. Sim. O Bosque tem um ambiente no térreo que você pode fazer uma leitura numa rede. No bosque. No No bosque. bosque. No bosque. No bosque. É no Você bosque. tá- Tem rede no bosque. Qual que é o valor de você poder ter um break no teu dia, poder ler um livro, tá num bosque maravilhoso, Maravilhoso. né? Respirando um ar puro, porque ar o ar puro. é totalmente diferente. Tem Totalmente, esse fator totalmente. também né? E ali do mais, por que tá aquela rede ali? Porque é uma textura diferente para a pessoa sentir. Certo? Essa textura. Então, assim, o interessante é você trabalhar com os materiais no qual você pode tocar, você pode ouvir, você pode ver, você pode ter todo esse espaço sensorial. Sim. E isso vai te trazer o quê? Uma eficiência, uma eficácia e um conforto para o local onde você está. E hoje em dia, né, se a gente pensar assim, não só nos diferenciais, mas a gente faz muita coisa, às vezes, sustentável sem saber, né? Sim. A gente usa muito material sustentável em casa, a gente Sim. compra móveis de madeira de reflorestamento, a gente compra, sei lá, coisas de artesanato, de jornal que fizeram com a Aham. mulher que faz aqueles
cuia de Mas minha mãe- no Nordeste é muito. Caramba, mas, minha mãe O tem um monte Nordeste disso aí Então, o assim, pessoal usa muito a E natureza. usa Eu muita adoro coisa, não só por exemplo, você vai pensando na comida, na gestão de resíduos da comida, em si, se cada vez mais vocês estão inventando receitas e receitas e receitas para usar as cascas das coisas, as polpas e não desperdiçar, porque os recursos são limitados, né? Então, assim, tudo que a gente for ler aqui, né, tecnicamente, a gente vai estar falando de tijolo, fio, cano e etc. Se eu não tiver a consciência do uso, o botãozinho, se eu tiver os dois botãozinhos, mas eu insistir em apertar o botãozinho errado da privada, não vai adiantar nada. Nada. Isso não adianta você Tirar ter aquela o botão se você não souber Tudo usar. errado. É a mesma. Posso pintar ele de pôr uma sirene nele. Com a sirene não vai resolver. Outro, Vai dar na mesma. outro fator muito importante. Outro fator muito importante. Esse está relacionado com a sua qualidade de vida, com a do senhor, com a minha. Você mora num empreendimento no qual o seu carro é elétrico. Ou você tem uma bicicleta elétrica. Sim. Ou muitas vezes você vai falar assim, poxa, não tem vaga de garagem aqui, mas eu posso ter uma vaga de bicicleta. Eu vou pensar no meu bem-estar, eu vou fazer uma caminhada, eu estou pensando pelo fator ambiental também. Então, isso também é um fator muito importante, que muitas vezes o cliente ele chega, ele já imagina que é um fator importante. O ponto do carro elétrico ou da bicicleta elétrica. Hoje nós temos. Então, isso é um fator, isso é algo também... Hoje nós temos, né, um empreendimento totalmente ecológico, sustentabilidade, chamado Monan Moema. Monan Moema. Admira Boa, aquele isso empreendimento mesmo. por isso. Fala um pouquinho. Fala Fala um falar, pouquinho. o Monan Moema é um empreendimento que o pessoal tem que explicar bem o que tem no Monan Moema. Primeiro, todas as garagens têm um ponto para carro elétrico. Sensacional. Todas as vagas, todos os apartamentos, não é todas as vagas, cada apartamento vai no seu estacionamento, vai ter um ponto elétrico. Vai ter o ponto elétrico. Tá Para certo. carro e para bicicleta. Para carro e para bicicleta, É, isso exatamente. aí, é. Outra coisa muito diferencial no Monan, toda aquela fachada dele vai tirar o cinza do concreto. São os jardins suspensos que vai ter no Monan. Muito legal, Lindo. Vavá. Sim. Os jardins são É. fantásticos. Você vai ter uma visão, quando estiver pronto, lindo daquele empreendimento, certo? Que não conta na área permeável isso daí. Não Mas conta isso na área é- permeável. isso é Então, projeto. automatizados, são jardins automatizados que vão ser Irrigação. irrigados Automaticamente, isso mesmo. Rapaz, quando o empreendimento estiver totalmente pronto, vai ser lindo, porque ele mostra. E toda a captação de água dele lá é fantástica, certo? Bem distribuído. É um empreendimento que eu admiro muito, chama-se Monan Moema. Embora ainda tenha poucas unidades, 12 unidades ainda tem lá, mas certo? É uma situação que eu admiro, que tem que ser vendido aquele projeto. É um empreendimento que eu moraria. E eu também, eu sonho, é um sonho de Que eu consumo. moraria, já falei isso Por aqui quê? pra ele. Eu moraria O no local, Moema. fora totalmente que o pessoal precisa, que a humanidade precisa. Silencioso. Ali naquele local do Monan, eu fiquei ali 2 anos ali no plantão, você fica ali, quando chega às 6 horas, que termina de passar aquele carro ali na Indianópolis, ali passa aqueles veículos, gente, é um silêncio. Não tem barulho de avião, totalmente fora de rota de avião. Vavá, que belo merchan, hein? Totalmente fora de avião, certo? Você tem uma área de lazer, olha, uma quadra de tênis fantástica, certo? Você está lá, desce, vamos lá, com lounge para você ficar, com uma área de lazer para as crianças, e mais, um varanda do lado. Você não precisa descer, você tem um mercado do lado, certo? Você tem as ruas de acesso totalmente fechadas, porque as ruas, tanto a Napurus como a Icais, não atravessam a Indianópolis. Então, tira o trânsito de veículo na região. Só vamos ter Local. a Alçocê, que é a entrada principal do prédio, que tem acesso de maior movimento. Mas é fantástico. Você tem padaria Sim. do lado, você tem farmácia do lado, você tem mercado. É fantástico aquele empreendimento. Muito legal. Outra coisa, o gerador full para a região. Sim. Certo? É um dos primeiros empreendimentos da Diálogo com gerador full foi o Monan Moema. Isso Eu mesmo. recomendo quem tiver que apresentar. E agora foi estendido para os outros, né? É bom. Eu E também é uma boa recomendo. venda, diga-se de Ó, passagem. e agora foi estendido para os outros, né? Exato. Tem o Monan Moca, Sim. também, E o Anália Franco que também aqui, ó. tem. Tô com ele aberto aqui. que é um- Tava que lendo é- aqui, ó. é. Ponto para bike elétrica. Sabe? E olha, Não né? podemos deixar de citar. É uma linha autoral completa, né? Quem não quer morar no Monan? O que falta o pessoal chegar lá tá caro. Gente, você sabe o diferencial daqui? O cliente não tem que mostrar para ele o que nós temos. Eles acham o preço do metro quadrado do cara ainda do Moema, mas não é. Se você observar com relação aos que estão ao redor, é um produto dentro do mercado, certo?
Falta realmente é o poder aquisitivo ainda, que ainda está longe. O pessoal da Redondeza ali, tudo que podiam comprar, já compraram. Tem que trazer o pessoal de longe para lá. É um trabalho sabe uma corretor. coisa que ele comentou, que ele falou sobre esse jardim suspenso, que é uma coisa muito interessante, né? E falando pela parte do paisagismo da linha Munan. Existe assim um nome chamado biofilia. Biofilia. É verdade. Que a exatamente. biofilia ela está relacionada ali com comportamento, né? Já pensou, você olha aquele jardim suspenso ali, ele vai te remeter a algumas emoções. Com certeza. Né? Você vai olhar ali, você vai sentir algo, né? Então, assim... Explica pro pessoal o que é biofilia. A biofilia, na verdade, é o que está relacionado com o comportamento de trazer o paisagismo para as pessoas onde elas vão morar. Então, ela está relacionada com comportamento. A biofilia, ela está relacionada com a saúde e o bem-estar. Ela está relacionada com aquele jardim que ele está sendo planejado, ele vai conectar você e sua família de uma maneira que essa conexão, foi logo que eu falei, pela parte sensorial, e com isso você vai trabalhar ali os seus 5 elementos: o ar mais puro, a vegetação, que ela vai ter essa purificação ali do ar. À noite vai ter algumas lâmpadas de LED para iluminar aquela região. A gente fala que é o fogo. Esse fogo, na verdade, é o quê? É uma maneira de você caracterizar ali, estar num espaço no qual você vai estar bem, no qual você vai poder utilizar o local à noite. Você foi embora, as luzes de LED se apagaram, né? Então, assim, tem essa conexão com a madeira, com o ar, com o fogo, com a pedra. Então, você vai ter experiências, na verdade. Essa é a palavra que eu queria utilizar. Experiências de acordo com a biofilia. Mas, né? Calma aí, natureza. Complementando. É isso aí. Exatamente. É outra coisa. Legal isso, né? Muitas empresas hoje usam biofilia dentro dos escritórios. O que é? Você botar uma parede com uma planta suspensa ali, você colocar um quadro com plantas mostrando o verde. Isso traz um ambiente agradável. A biofilia traz isso para dentro dos ambientes. Certo? Gente, vocês não sabem como eu tô feliz. Vocês falaram de biofilia, que era uma coisa que eu achei que... Nunca ouvi falar nisso. Pois Cara, é isso. tão importante. A biofilia ela vai mudar o seu neurocomportamento. Comportamental. Ela vai te deixar relaxado, ela vai aliviar o seu estresse, ela vai ajudar, dependendo se a pessoa ela pode apresentar algum fator emocional, né? Já pensou você abrir ali, ver aquele canteiro ali, de repente o que vai vir? Algum passarinho, alguma coisa, né? Isso é excelente. Excelente, né? Você poder mexer, você poder tocar, entendeu? Isso é muito bom. Vou dar um exemplo Eu vou bobo. colocar um vaso do meu lado, porque eu olho pro lado e o passarinho que eu vejo é ele. Não, vou colocar uma cerca verde. Porque tem isso, né? Você chegar numa janela. O que é biofilia? Biofilia que nós estamos falando. Você olha na janela, vê um jardim, você desce imediatamente. É verdade. Para praticar um esporte. Um esoterismo lá, que a pessoa gosta dessas coisas, de ler um livro. Sim. Sentar debaixo do Uma banco, conexão. gente. Uma conexão. É uma conexão. Você sentar numa praça, energética. num condomínio que tem uma praça, que tem poucas árvores, mas que tem um caminho para você andar. Você faz um caminho que ao lado que você está andando, tem árvore de um lado, árvore do outro, mesmo que sejam baixas, você se sente bem. Você renova suas energias, traz conforto, porque... Está confirmado que você consegue de 5 a 8 graus, onde tem plantas, onde tem árvores, você consegue diminuir 5 a 8 graus a temperatura do ambiente. Muito legal. O fator, sabe uma coisa que é legal? sobre esse consumo. Sabe uma coisa que é legal? Desculpa te interromper, mas talvez por mais que às vezes a gente não se pratique isso no empreendimento, não me arrisco a dizer que existe esse conceito dentro dos empreendimentos. Mas existe... Quando a gente vai falar das vendas, propriamente dita, praças, ruas arborizadas, parques, o verde no entorno faz muita diferença para as pessoas. Muita diferença. Então, as pessoas podem não usar os parques, elas podem nunca pisar na praça, nunca andar na rua a pé. Sim. Mas elas valorizam as árvores que lá estão. Realmente. Elas valorizam estar do lado da praça, como é o nome? Da Praça Pereira Coutinho. Elas valorizam estar do lado do Está Parque do Ibirapuera, presente. do Parque do Sereste, isso no mesmo. caso do coisa.
talvez por uma coisa, um subconsciente. Isso né? mesmo. Então, assim, É. eu não uso, eu não vou no parque, mas eu sei que o verde tá Tá Mas lá. você mora tá num lá. lugar bem O verde arborizado. tá lá do Tá meu lá. lado. É legal isso. E Rafa, esses pontos, e aí trazendo tudo pro nosso jogo, pro né? nosso jogo aqui. Aham. Tudo são argumentos que na hora que a gente começa a dominar, por exemplo, eu posso não praticar biofilia no empreendimento, mas se eu entendo o que é e eu percebo do cliente, a gente fala bastante aqui, meninos, de converse com os clientes, converse, não é sair no automático apresentando o projeto, não. converse com ele para ver converse. qual é a pegada do cara, da moça. Sim. Às vezes a pessoa é mais moderna, às vezes ela é mais conservadora, ela vai por um lado, vai por outro. Não adianta você vender a mesma coisa do mesmo jeito para todo mundo. Tem Não que tem. personalizar. Cada um tem sua Se personalidade. se você percebe que é uma pessoa, um baby boomer, é um XYZ, sei lá o que for, você adapta o seu discurso em algum ponto. Você se conecta. Isso aqui vai fazer sentido. Vai fazer sentido. Vai. Sustentabilidade Com certeza. vai fazer sentido. Vai fazer sentido. Se você tem um domínio do projeto, do conhecimento técnico que a gente defende tanto aqui, e você sabe tudo o que você pode vender da praça, da janela, da torneira, do fechamento automático, Sim. do piso, da água de reuso, da máquina de lavar, do gerador que alimenta a geladeira, se você conseguir ter o domínio de todos esses discursos, é muito mais fácil vender. Muito mais fácil. Outra Não, coisa. você falou né? um ponto até importante. Ontem mesmo, eu fui levar uma cliente para conhecer um empreendimento, o Oasis. A cliente ela chegou e falou da seguinte maneira: eu só quero saber se aqui eu tenho um pet place. Porque o que me tranquiliza é levar o meu cachorro até o pet place e eu passear com ele durante o dia, quando eu chego no meu trabalho. Poxa, isso é um fator tão importante que eu gostei de ouvir isso, porque não é só o cachorro que está ali com ela está se conectando com a natureza. Sim. Ela tem um espaço ali que, ao mesmo tempo, está trazendo uma grande qualidade de vida De para ela dentro do vida. empreendimento. Com certeza. Sabe? Então, assim, é um pequeno detalhe que muitas vezes o cliente ele fala para você e, na verdade, é você saber ouvir. É diferente de você escutar. Quando você ouve o que o cliente realmente precisa e os diferenciais e a necessidade que ele está buscando naquele empreendimento, é uma maneira correta de você direcionar esse cliente. E mandar poucas pessoas talvez saibam, Pet Place é item de projeto de paisagismo. De Não é de paisagismo. projeto de arquitetura. é Quem isso define mesmo. o Pet Place é o projetista de paisagismo. É isso Sim. mesmo. Sim. Por Não, é isso que eu- fundamental. Assim hoje, como é, a piscina, hoje o paisagista, né? assim como É. a quadra, Sim. que mais? Os fundamental. ambientes externos, Sim. né? Então, todos são definidos pelo projeto de paisagismo. Gente, só para complementar, que eu tô muito feliz com esse episódio. Nossa, eu tô na lua. Eu queria falar uma coisa muito simples. Se a gente aprende aprende com todo mundo em qualquer lugar, é uma coisa que o Ricardinho falou e eu acho que vai ficar na mente de todo mundo nesse episódio. Luz solar, janela, casa arejada. Quando você tem uma iluminação natural, uma ventilação na tua casa, no ambiente que você trabalha, gente, não é frescura. Isso muda totalmente a tua qualidade de sono. Se você acorda, faz a tua alimentação e você tem contato com a energia solar, não só cortisol, mas a questão do teu metabolismo, ele funciona diferente e a qualidade do teu sono, se você acorda de manhã e tem contato com a luz solar, você vai ter uma qualidade no sono muito melhor. E eu posso complementar? Por favor. O paisagismo também, ele muda na qualidade do teu sono. Totalmente. Você vai dormir melhor. Isso são artigos cientificamente comprovados falando sobre o paisagismo dentro de empreendimento. Nós temos um relógio biológico, Fala né? em relação Claro. que vai ajudar na qualidade do teu sono. Legal. Isso é funcional, é uma funcionalidade, né? Que é algo super interessante da gente pensar, que muitas vezes a pessoa está olhando ali o paisagismo, ela vai chegar dentro do apartamento e ela vai poder dormir melhor. Isso é um fator, isso é demonstrado em artigos científicos. Isso é um fator que os artigos comentam e falam assim, olha, isso é bom para você. Rica, nós não falamos só da parte do lixo, né? A parte de resíduo. Lixo, então. né? E lixo, Coleta. lixo que... Agora, Porque lixo, Rafa, é assim...
que acho que é o último item da sustentabilidade, né? Gestão de resíduos, na verdade. Gestão de resíduos. Não lixo propriamente dito. Lixo ele tem muito a ver com o comportamento das pessoas, né? Então, os empreendimentos hoje da gente, eles vendem uma gestão correta de resíduo. O que eu posso dizer, que eu acredito veemente, é que durante toda aquela concepção que a gente veio falando aqui, da compra do terreno, existe uma gestão correta dos resíduos de obra. Né? Então, entulhos, areia, madeiras, elas têm as destinações corretas. A preocupação que a construtora tem naquele momento... Inclusive porque ela é cobrada por isso mesmo. Não é porque ela também faz, porque ela é bonitinha. Existe não só uma preocupação dela, consciência, com o entorno, mas porque existe uma obrigação legal também de se fazer isso daí. Quando a gente tem um empreendimento pronto, está entregue uma conceituação que mais ou menos que nem quando a gente fala de segurança. Eu tenho uma sensação, né? Estou vendendo um projeto de segurança para você. Se falou muito aqui, depende muito do protocolo, do comportamento. Gestão de resíduos, automaticamente para mim vem a mesma coisa, Vavá. Se eu não seguir um protocolo de gestão de resíduos, não vai haver. Né? Então, se eu não fizer separação de lixo, plástico, papel, metal, vidro e etc., dá na mesma. Né? Posso ter 500 tambores coloridos lá que vão continuar todos misturados porque ninguém vai fazer nada. Mas é isso mesmo. Existe uma conscientização. Conscientizar. Conscientizar. É fundamental, porque acontece o seguinte. Se você chegar no condomínio, mesmo que você coloque lá, esse tambor aqui é para o lixo reutilizável, esse aqui é para papelão plástico. Mas se você não chegar numa reunião de condomínio, de ser clientes, separem os lixos. Sabe por quê? Esse plástico aqui vai voltar novamente, vai ser reutilizado. Não vai precisar queimar mais árvore, trazer mais petróleo, porque o plástico vem do petróleo, né? Altamente poluente. Se você fizer essa separação, nós vamos reduzir o consumo do petróleo. Vai melhorar aqui hoje no Brasil, é revolucionário os carros a álcool, né? Isso aí foi... Eu me lembro, o primeiro carro que eu tive, um Chevette, em 1982. Bolinha. Era o bicho pegar de noite, se fosse São Paulo, não tinha um afogador, né? Tinha um afogador. Você tinha que ter um reservatório de gasolina do lado para poder você... Eu tive o Escort XR3, era meia hora. Era meia hora. Aí você, se fosse São Paulo aqui, meu amigo, congelava lá de noite de madrugada, se o carro pegar um carro a álcool, era triste. Então, mas a conscientização depende muito das pessoas. De ensinamento. Infelizmente, hoje nós temos que explicar para as pessoas como é que funciona. Voltando lá à questão da implantação, hoje nos MIT só se fala em metro quadrado e de área comum. Não se fala desses benefícios da sustentabilidade. Eu acho que um meeting hoje devia ser mais aberto. Olha, gente, explique para o seu cliente o que é que nós vamos ter. Nós vamos ter jardins para você. Esse empreendimento tem água reutilizável de água cinza e água de chuva. Esse empreendimento, as janelas tem blackout, exatamente. Essas janelas... Mas você sabe o que é o legal, Vavá? Que se quem estiver assistindo a gente entendeu o que vocês explicaram sobre uma persiana, a persiana ela existe em todos os empreendimentos. Então eu não preciso nem falar no meeting. Sim. Porque todos os empreendimentos têm persiana. Então, se ele aprendeu hoje, o cara que está assistindo agora, você que está assistindo a gente agora, se você entendeu todo o discurso sobre uma persiana, uma simples janela de um quarto, que tem janela no quarto, tem janela em cozinhas, tem janelas nas salas, tem janelas no banheiro, todas as janelas são janelas. Todas têm a mesma particularidade. Exatamente. Se você entendeu os discursos de uma janela, janelas existem em todos os prédios. Independente se é o Monan, independente se é o Way da Vila Guilhermina, independente se vai ser na Conselheiro Carrão, independente se é estúdio, independente se é com 4 dormitórios. Tem janela em tudo que é lugar. Você entendeu o discurso, você consegue replicar isso para todos os empreendimentos, né? Então, é só a gente entender do que a gente está falando, né? É diferente de eu ter que saber... este prédio é de 100 metros quadrados, esse é de 50 metros quadrados. Eles têm suas particularidades. O Manamoca tem esses itens de diferencial. O Alameda Tatuapé tem esses itens de diferencial. Eles têm o seu escopo. Só que o item aqui, se ele se repetir aqui, é a mesma coisa. Eles fazem a mesma coisa. Então, a bacia do Flush funciona igual no Manamoca e igual no Alameda. Então, se eu entender o que é uma bacia... Se eu entender que é uma bacia dual flush,
que se eu apertar o botão... Eu vou ficar com essa história do botão retamente. Fica o botão na se eu cabeça. apertar o botãozinho certo, errado, o botão vai errado... ter o mesmo prejuízo. Se vai ser no Moran, Vai se vai ser falar na que tem um Alameda, dedão, se aí vai pega os ser no dois. estúdio, vai dar na mesma, porque eu tô apertando o botão errado. Então, gestão de lixo é automaticamente a gente falar de pessoas, de comportamento de pessoas. E acho que talvez seja o único item que não me vem na cabeça alguma coisa diretamente relacionada às contas das pessoas, porque você não tem aquele retorno, né, imediato. Aí é puramente Ambiental. consciência ambiental. Consciência Né? ambiental. Eu realmente separar, porque o plástico demora tantos anos para se decompor, porque o vidro pode ser reciclado e gerar um novo vidro. Então, se nós papel tiver, volta de o novo. papel volta com papel reciclado. Então, se a gente tiver, se a gente tem essa consciência, o condomínio depois tem essa consciência, os clientes que nós estamos atendendo têm essa consciência, o mundo vai ficando melhor. Você sabe que É uma melhor corrente do assim, mundo, né? né, Rico? Quando, É uma corrente quando do eu vou conversar com um cliente, né, que eu vou falar sobre, eu falo sobre esse descarte dos lixos. Eu já falo ali logo na primeira venda, primeiro contato com o cliente. Por quê? Já é uma conscientização para ele, para o local onde ele vai morar. Então eu falo, quando eu estou explicando os diferenciais, eu já falo também sobre essa conscientização, que é um fator não só para ele, para os vizinhos e para o ambiente. Mas assim, Mandala, e isso fica para quem estiver nos ouvindo, e eu queria dividir isso com vocês. Eu tô aprendendo muito nesse episódio. E, lógico, eu sou do back-office, sou do marketing, aqui não sou puramente de venda, mas a gente começa a viver isso. Eu acho que nesse episódio, independente do que pesa mais para o cliente que estiver na mesa, se é o que o Ricardinho falou, se a conta... a gente está fazendo um bom Sim. negócio, estamos economizando. Se o cara, esse casal, esse indivíduo, tem essa consciência ecológica, sustentável, ou se ele está pensando no bem-estar. Eu acho que a gente está colocando coisas tão legais aqui que valoriza ainda mais o produto que vendemos, Exatamente. que... Vendemos valor. Valor. Isso Valor. eu ia falar em questão do valor. Sabe outro fator muito importante que eu vejo essa conexão de você criar laços, criar emoções com que a Diálogo, hoje ela traz em alguns empreendimentos, casa de campo. É mesmo. Eu acho isso de uma maneira tão sensacional, um espaço. O nome já é. O nome já fala. Já- o nome já chama. o nome Já é sustentável. O nome, É sustentável. na minha É um- opinião, quando eu ouço, né, e você fala casa de campo, eu acho uma coisa tão linda. Eu acho uma coisa que parece que você está dentro de uma casa de campo para receber as pessoas ali de uma tal maneira, no sentido de ter um conforto, ter memórias ali com as pessoas, sabe? Ter uma história para contar. Então, assim, você receber as pessoas na casa de campo... E ela é sustentável com o seu apartamento, porque É. você leva a bagunça. tira a e bagunça ela, dele. e assim, Essa bagunça lá embaixo. é algo muito legal. que comove, que traz uma emoção, porque é muito bonito. Já o nome no empreendimento fala, olha, você vai ter uma casa de campo para você receber as pessoas. É poético. É Isso poético, agora, isso agora entendeu? é coisa nova, né? Porque É. nos novos empreendimentos ela adotou isso, sentiu que é um chama. Sim. É importante isso aí, porque realmente traz casa de campo, opa, relembra a casa lá do interior, casa de campo, vou ter lá Recordações, uma mini memórias. piscina, vou ter umas plantas ao redor, vou ter uma churrasqueira do E lado. você sabe qual é o melhor de tudo, Baba, pra gente encerrar? Uma última frase bem legal. Espere sempre pela página 2 desse livro, porque o próximo empreendimento sempre vai vir com uma coisa melhor. Sim, isso aí, é isso aí. Uma coisa melhor. Isso aí. Seja sustentável, seja de projeto, seja de paisagismo, sempre vai vir uma coisa que a gente vai pensar assim, porra, Que maravilhoso. Que maravilha. Sensacional. superaram. Porque os empreendimentos, assim como a gente, né, não só a gente, a nossa consciência ambiental aqui, eu com meus 38, 48, 50 quase, meus 50 quase Meus de 70. vida aqui, Meus 70. meus 70, né, que eu 7.0. tento me evoluir a cada dia que passo nessa consciência verde, mas é evolução constante, não só das pessoas, mas dos empreendimentos também. Por isso que eu digo, agora terminando aí, eu posso dizer o seguinte, recomendar aos corretores isso. Quando sentar com o seu cliente, mostre essa parte de sustentabilidade. Mostre o que o condomínio tem. Não é só vender.
Tudo bem, a nossa meta hoje é vender, é ter o dinheiro, o nosso ganha-pão é vender apartamento. Mas não é só vender, é mostrar, é sentar com o cliente, sentir o cliente primeiramente, mostrar os benefícios que tem para ele de sustentabilidade, onde ele vai morar, com quem, o local que ele está morando, o que tem de especial dentro do empreendimento. Mostre não só a área de lazer e a metragem, mostre o conforto que traz aquele empreendimento, as áreas comuns que tem de bom, essa parte do ecofluxo, dos botãozinhos é importante, certo? A questão E não precisa pintar os botões, né? Não precisa. A questão dos resíduos ambientais, mostra qual é a vantagem dos benefícios. E vou dar uma dica para todo mundo que estiver vendo. Se o seu cliente não tiver essa pegada, venda para o filho dele. Venda. Sim. O filho dele é outra geração. É outra geração. De uns anos, quem vai estar passando por essa transformação são os filhos dele. Então, eu sou um senhor de 50 anos que não me preocupa. A minha filha tem 12. A minha filha, ela tem uma consciência verde. Com certeza. Então, se eu não me preocupo, preocupe-se pelos seus filhos, porque a gente vai deixar tudo para eles. O legado é deles. Então, O legado é deles. o mundo vai ficar com eles. Vamos Vai. deixar o mundo melhor para eles. Vai bem melhor. Se eles não se ligar nesse papo, quando falar que gastou menos o bolso, vai pegar ele. Vou dizer, Eu- olha, mas se eu- você reduzir, eu vou melhorar a sua amizada. Olha, meninos. Eu Consuma também- menos álcool, se eu sentir, né? Eu também tenho uma frase aqui, uma colocação para falar para os nossos corretores, né? Tanto os corretores online, corretores que estão no plantão, corretores parceiros, ofertem, criem laços, criem relacionamento, criem uma conexão com o seu cliente. Porque aquele cliente que ele comprou um apartamento com você, um residencial, ele pode ser seu cliente do estúdio, ele é seu cliente na carteira. Então, verifique também, quando você for conversar com o cliente, converse com ele através dos diferenciais, não pensando... O cliente ele vai falar ali sobre o valor do metro quadrado, mas você mudar esse discurso do valor do metro quadrado para os valores agregados que ele vai ter dentro do É apartamento, fundamental. como saúde, bem-estar, qualidade de vida e essa conexão, é algo bem diferente, bem diferente. Então, assim, nós temos que pensar, nós não estamos ali vendendo o preço, e sim os valores que realmente vai ajudar ele no dia a dia. Então, assim, é uma conexão. E que esses corretores ofertem, porque o seu cliente realmente ele vai estar ali Ali no escondidinho, box, esperando. no É isso box, aí. né? Gente, é ó, isso. E muito obrigado. Que coisa linda, Rica. Foi um presente aqui no episódio de hoje. E olha, a gente queria Ó. agraciá-los, né? Muito pela obrigado. participação de vocês, seu Vavá. Muito obrigado. Vocês agora são Muito obrigado. membros honorários Muito obrigado. desta humilde trupe. Peraí, que eu vou chegar aqui. Desta humilde Maravilha, trupe, gente. nossas podcasters. Agora... A gente... Foi um prazer. Vou repetir para todo mundo, Novamente. para vocês que eu repito para todo mundo, né? Somos péssimos de embalagem, né? É, Os pois é. meninos. Problema. E vocês não Mas reparem, eu de falo coração. alto, viu? Imagina. Minha mulher te diz. A embalagem- Ela fala assim, fala baixo, eu digo, eu não sei, minha voz é A essa. gente fala. A gente fala. Eu falo mais baixo, mas aqui eu falo bastante alto. Eu também. Mas a gente está vivendo a cada dia, que nem o Ricardinho falou, nós podemos ser sustentáveis, nós podemos a cada dia melhorar, ser pessoas melhores, nos conscientizar. E eu estou muito contente, E outra gente. coisa, Eu só tenho a evolução. Eu tenho 70 anos, mas eu evoluí com o tempo. Seu Vavá, o que o senhor vai fazer a hora que sair daqui? Eu, por enquanto, nada. Vai ofertar! É isso aí. É o que eu vou fazer. Não, agora tá, deixa eu ver que hora é. Eu fiquei preocupado, eu achei que você ia pintar os botões do flash. Não, eu vou sugerir lá. Boa ideia. Né? Mas é isso. É ofertar. É isso aí É que eu vou ofertar. fazer. Gente, obrigado pela aí. aula. Obrigado Muito a obrigado. vocês, E velho. nessa alegria, vamos fechando mais um JD. Foi demais. Valeu, pessoal. Até o próximo, Rica. Até o próximo podcast, quarta-feira, às 8 horas da noite, gente. Valeu, tchau, tchau. Obrigado.